bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, né? Nunca dá para saber que horas que você vai assistir. Espero que eu possa ajudá-los nesse tema, que é um tema extremamente difícil na nossa especialidade. A gente vai falar um pouquinho sobre as dislipidemias primárias e secundárias. Essa aula é importante que vocês assistam depois de terem assistido a aula do Dr. Rodrigo Moreira sobre a fisiologia das lipoproteínas, que é um conhecimento de background muito importante, é um conhecimento base que permite um melhor entendimento do que a gente vai discutir aqui hoje. Então, como eu estava dizendo a vocês, esse é um terreno árido, como essa figura que vocês estão vendo, como essa fotografia que vocês estão vendo, e o meu objetivo hoje é fazer florescer duas pequenas flores nesse terreno semiárido. Uma flor se chama TIM, título de especialista em endocrinologia e metabologia. A prova de título que vocês vão fazer no final da formação de vocês. Então há várias questões relacionadas a essa disciplina que caem com frequência na prova de título e devem cair mesmo, porque é importante para a gente não deixar passar um paciente com nenhuma dessas condições que a gente vai apresentar para vocês aqui. E uma outra flor é a flor do HF. HF a gente vai chamar agora hipercolesterolemia familiar, que é a doença mais importante dessa aula toda. Se você tiver que gravar uma única coisa, sem dúvida, é como se faz diagnóstico de HF, de hipercolesterolemia familiar, e como a gente deve ser agressivo no tratamento para tentar minimizar a mortalidade desses pacientes, tá? Então, lembrem-se disso. Quando tiver difícil de estudar isso aqui cai na prova de título e a gente precisa saber sobre HF. Eu vou repassar rapidamente apenas um overview sobre a aula do Rodrigo, né? Então, vejam, do ponto de vista didático, a gente separa a fisiologia das lipoproteínas, obrigado, Marcão, em via exógena e via endógena. Vamos começar tratando da via exógena, à esquerda de vocês. A via exógena, ela se inicia, ela é inaugurada quando a gente faz uma refeição rica em colesterol dietético. Esse colesterol da nossa dieta, ele precisa ser, vamos dizer assim, transformado em partículas menos complexas, para que a partir dessa transformação a gente possa fazer a absorção, e depois de absorvidas essas partículas, elas são reempacotadas para formar as partículas chamadas de quilomicron, né? Então, o quilomicron é a partícula que vai carrear, a partícula de lipoproteína que vai carrear o colesterol dietético. É uma partícula rica em triglicerídeos oriundos da dieta. O quilomicron ele vai ser metabolizado por uma proteína por uma enzima chamada lipoproteína lipase, que é uma lipase, é uma enzima que é capaz de extrair o triglicerídeo de dentro da partícula de quilomicron e entregar o triglicerídeo para as células-alvo, para as células que vão utilizar o triglicerídeo como substrato energético ou que vão utilizar o triglicerídeo para armazenamento, quem sejam o músculo esquelético e o tecido adiposo. Depois de extraído parte do conteúdo de triglicerídeo dos quilomicrons, os quilomicrons se transformam numa partícula menos rica em termos de triglicerídeo, chamada remanescentes de quilomicron. Esses remanescentes de quilomicron sofrem também a ação de lipoproteína lipase e vão se transformando cada vez em partículas menores. Vejam que eu marquei aqui, ao lado da LPL, ao lado da lipoproteína lipase, a ApoC2. O que é a ApoC2? A ApoC2, a apolipoproteína C2, é um cofator de ativação da LPL. A LPL não funciona adequadamente se não houver um pleno funcionamento da ApoC2. A ApoC2, vamos dizer assim, ativa a LPL. E, por sua vez, a ApoC2 ela é regulada por um cofator negativo, por um cofator antagonista, vamos dizer assim, que é a ApoC3. Então, a ApoC3 inibe a ApoC2 e, portanto, inibe essa via, impede que a LPL funcione a pleno vapor, impede que a LPL extraia os triglicerídeos de dentro da partícula de quilomicron. E então vejam que é um mecanismo complexo aqui de funcionamento dessa via. Então, e existem muitos outros fatores que a gente não colocou aqui,
mas é importante a gente lembrar que defeitos em cada um desses pontos de controle dessa via podem gerar doenças de dislipidemias primárias. E vamos agora para a direita de vocês analisar um pouquinho da via endógena, que é uma via que se inicia, que se inaugura com a secreção pelo fígado, uma secreção endógena de VLDL, que também é uma partícula rica em triglicerídeo, só que nesse caso triglicerídeo não oriundo da dieta, triglicerídeo que vem do território hepático, triglicerídeo da síntese de novo de triglicerídeo, né, da lipogênese de novo. Esse triglicerídeo de origem hepática ele vai ser empacotado junto com uma ApoB, que é uma apoproteína que vai conferir como se fosse um arcabouço estrutural para a partícula de VLDL, desculpa, e é uma partícula que a gente vai ver mais adiante extremamente aterogênica. Então, todas as partículas que têm ApoB na sua superfície são partículas tidas como aterogênicas. É o caso da VLDL. Então, o VLDL é sintetizado no fígado, dando início à via endógena a partir de triglicerídeo oriundo da lipogênese de novo e oriundo também da recirculação endógena de triglicéridos, a gente vai ver mais à frente, que se liga, que se combina a uma ApoB. O VLDL vai sofrer a ação da lipoproteína lipase, a mesma enzima que a gente viu aqui para a via exógena, só que aqui ela vai atuar sobre o VLDL, que, como eu falei, também é rico em triglicerídeo. A LPL vai extrair o triglicerídeo das partículas de VLDL e vai entregar para a célula adiposa, para que se faça um estoque de triglicérides, ou para a célula muscular, para que se utilize o triglicéride como substrato energético. E vão se formar, a partir dessa hidrólise, as partículas chamadas IDL, ou lipoproteína de densidade intermediária, atualmente chamadas de remanescentes de VLDL. E, por sua vez, esses remanescentes de VLDL, que ainda têm algum conteúdo de triglicerídeo, sofrem mais uma vez a ação da LPL e vão formar, então, a LDL, a famosa partícula mais aterogênica que a gente tem, a partícula de LDL. Obviamente que esses sistemas eles não são totalmente independentes um do outro, né? Eles conversam, eles dão as mãos, eles se entrelaçam, como tudo na medicina, a gente divide didaticamente, mas na nossa cabeça a gente tem que lembrar que o processo ele é muitas vezes redundante e interposto. E o sistema que comunica essas duas vias, exógena e endógena, é o sistema ApoE. A ApoE ela vai redirecionar, ela vai direcionar a partícula remanescente de quilomicron para o território hepático. É fácil de lembrar que a ApoE é de hepatócito, é um jeito que a gente pode usar para lembrar que todo mundo que tiver ApoE vai ser redirecionado para o fígado. Então, remanescente de quilomicron volta para o fígado via ApoE, VLDL também pode voltar para o fígado via sistema ApoE e IDL também pode voltar para o fígado via ApoE. E a gente vai ter uma doença que cursa, que é ocasionada por uma mutação no gene que codifica a ApoE. A gente vai ver mais à frente. Ok? Então, em cima disso que a gente precisa raciocinar para entender as dislipidemias primárias. Eu vou ainda, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria entregar para vocês um pouquinho sobre heredograma. Isso é muito importante que a gente crie esse hábito quando a gente está numa consulta de um paciente que tem uma dislipidemia mais grave, mais exuberante, a gente montar com cuidado, com muita cautela, um heredograma bem feito. Então, lembrando para vocês das aulas de genética, as bolinhas, os círculos são as mulheres, os quadradinhos são os homens, as bolinhas ou quadradinhos que estiverem achurados, pintadinhos, são aqueles indivíduos acometidos pela condição que está sendo estudada. Uma linha conectando um círculo com um quadrado significa um casamento, e o que vem abaixo são os filhos, a prole, né? Então a gente consegue com o heredograma ver claramente, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu dei, que há 1, 2, 3 gerações consecutivas acometidas. A gente vê que não há predileção por sexo nessa família, essa doença não acomete exclusivamente o sexo feminino ou masculino. Então isso dá uma pista muito interessante, né? E outro ponto que a gente tem que checar é se há casamentos consanguíneos. E aí a gente vai colocar como uma linhazinha dupla aqui. Ok? Então,
Esse padrão que eu mostrei aqui para vocês é um padrão que é importante que a gente seja capaz de percebê-lo, que é o padrão de herança autossômico dominante, que é esse padrão que eu citei, onde a doença se faz presente em todas as gerações, ela não pula nenhuma geração. E isso acontece por quê? Porque uma única cópia do gene mutado já é suficiente para determinar o fenótipo de doença. Então, o paciente herda um alelo mutante de um progenitor afetado pela doença e um alelo normal de um progenitor não afetado pela doença, e ainda assim, tendo apenas um alelo afetado de dois, ele desenvolve o fenótipo. E quem é um exemplo clássico desse padrão de herança autossômico dominante? A nossa queridinha estrela dos olhos, a HF, a hipercolesterolemia familiar. Então, sempre que vocês estiverem pensando em HF, monta um heredograma. Se for esse padrão, isso é mais um dado que fala a favor. E às vezes você não tem esse histórico completo. O que você faz? Você entrega um pedido de exame de sangue para o paciente, levar para os seus familiares, para que eles escolham e tragam um perfil lipídico na próxima consulta para você. Outros conceitos de genética que a gente precisa ter em mente. As desordens genéticas, elas são extremamente heterogêneas, o que vai complicar bastante o nosso raciocínio. Ou seja, quem dera que sempre as coisas fossem tão simples como eu mostrei no slide anterior. Nem sempre é tão preto no branco como a gente viu ali. Então, essa heterogeneidade das doenças genéticas se dá principalmente por dois tipos de heterogeneidade. Heterogeneidade de locus e heterogeneidade alélica. O que é heterogeneidade de locus? Significa que a mesma doença ela pode ser causada por mutações em diferentes genes. E aqui o protótipo também é a HF. A HF também é uma dessas doenças que diferentes genes mutados podem definir um mesmo fenótipo de HF. Então, por exemplo, mutações no gene do receptor de LDL, no LDLR, causam HF. Mutações no gene que determina a ApoB100 também causam HF. E mutações no gene da PCSK9 também causam HF. Ou seja, 3 genes distintos causam a mesma doença. E existe também o que a gente chama de heterogeneidade alélica, o que significa dizer que uma doença pode ocorrer por consequência de diferentes mutações no mesmo gene, não apenas um único tipo de mutação. Então, diferentes mutações causam diferentes níveis de função daquele produto, daquele gene, e, consequentemente, diferentes gravidades da doença. Então, vamos supor que uma mutação do tipo A no gene do receptor de LDL produz uma atividade funcional residual desse produto gênico, desse receptor de LDL, de 10%. Então, o indivíduo vai ter um nível de LDL X, uma gravidade X da doença. E uma mutação B, no mesmo gene, no gene do LDLR, do receptor de LDL, determina uma reserva funcional não mais de 10%, mas de 1%, ou de 0,5%. Esse indivíduo vai ter um nível muito mais alto de LDL. O fenótipo é de HF, mas é um fenótipo mais exuberante de HF. E existe também, a gente não vai entrar muito nisso, a questão da penetrância, que também vai modular as apresentações clínicas das doenças genéticas, ok? Outro ponto importante na nossa especialidade se chama heterozigose composta. O que significa isso? Isso aqui a gente vê muito na hiperplasia adrenal congênita, é o protótipo dessa propriedade genética de heterozigose composta. Significa que uma doença ela pode ser causada porque a pessoa herdou uma mutação do tipo A de um progenitor e uma mutação do tipo B do outro progenitor. Ela não é uma doença, não é uma condição de homozigose, mas de heterozigose composta. Então, para ficar mais claro, como eu falei, né, uma mutação do tipo A somada a uma mutação do tipo B no outro alelo gera o fenótipo de doença. Então, vamos imaginar que esse indivíduo número 6, que tem HF, vamos supor, tá? Ele tem um dos genes, essa metade aqui amarelinha, mutado com essa mutação L10/A53V. E o outro alelo, esse aqui da direita, que está pintado de azul claro, uma outra mutação L10. Se ele tivesse uma só, como esse indivíduo aqui na geração de cima,
ele não tem a doença. Ou, como esse outro indivíduo aqui da geração de cima, que só tem a mutação em amarelo, não tem a doença. Mas somando as duas, ele foi azarado e recebeu uma mutação do pai e outra da mãe, ele vai ter o fenótipo, entendeu? Esse indivíduo aqui é a mesma coisa. Ele tem a doença porque ele tem uma mutação amarela num gene e uma mutação azul escuro no outro gene. Essa filha dele aqui não tem. Muito bem. Então, qual vai ser o nosso cronograma hoje? A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas definições e considerações iniciais. Depois eu vou falar, antes mesmo de tocar no assunto de lipidemias primárias, a gente vai falar sobre as lipidemias secundárias, para depois sim entrar nas lipidemias primárias. Vamos começar por aqui então, com algumas definições e considerações iniciais. Quando a gente usa o termo dislipidemias, a gente tem que lembrar que esse é um termo guarda-chuva, é um termo amplo, abrangente, que engloba não só as condições que cursam com elevação das lipoproteínas, mas também condições médicas que também geram malefício para o paciente, que cursam com redução das lipoproteínas. Ou seja, a gente quando menciona dislipidemias, a gente está envolvendo as hiperlipoproteinemias e também as hipolipoproteinemias. A gente está muito mais habituado a pensar, a fazer o vínculo, quando a gente fala em dislipidemia, a gente pensa direto em triglicerídeo alto, em LDL alto. Mas a gente tem que lembrar também que existem doenças que cursam com HDL muito baixo, e isso também é prejudicial. Ok, então a gente vai falar aí, a gente vai ver o que são as dislipidemias primárias e o que são as secundárias, certo? As secundárias, que é mais fácil de entender, são as dislipidemias que são fruto, que são consequência de uma condição médica existente, de uma doença pré-existente, ou de uma medicação que o paciente faz uso. A dislipidemia acontece por uso de uma medicação ou de uma doença conhecida. Uma doença essa não primária, que não afeta primariamente um gene envolvido no metabolismo das lipoproteínas. Enquanto que as dislipidemias primárias, elas são fruto de uma mutação em um gene que determina alguma proteína envolvida nessa fisiologia que a gente mencionou aqui no início da apresentação. Então, para você dizer que uma dislipidemia é primária, você precisa, antes de mais nada, excluir que haja uma causa secundária, que exista uma doença ou uma medicação vigente on-board que seja a causa daquela dislipidemia. O problema é que a maior parte das pessoas, a maior parte dos seus pacientes terão uma somatória das duas condições, né? Melhor dizendo, a maior parte das pessoas tem somente dislipidemias secundárias, certo? As dislipidemias primárias são extremamente raras. Mas quando você pegar um paciente com dislipidemia primária, ele dificilmente vai ter só a dislipidemia primária. Ele vai ter também superajuntado uma dislipidemia secundária. Por exemplo, uma mulher que só abre a sua condição de dislipidemia primária após a entrada na menopausa, ou um indivíduo que só se mostra de forma florida a sua doença depois que ele para de fazer atividade física ou ganha peso, ou uma mulher que abre o quadro depois da gestação. Do ponto de vista de anamnese, a gente precisa ter alguns pontos importantes que a gente precisa pescar, a gente tem que ir direcionando o nosso raciocínio. Primeiro, a idade de abertura do quadro de dislipidemia, a idade de diagnóstico. Se há ou não história familiar, em especial nos parentes de primeiro grau, tanto para doença arterial coronariana prematura, DAC prematura, quanto também para dislipidemia. Às vezes a gente foca em história familiar de DAC, mas a gente tem que, nesses casos, checar se há história de dislipidemia. E o que seriam aí, no caso, os parentes de primeiro grau, só para a gente lembrar? Pai e mãe e os irmãos, ok? Isso são os parentes de primeiro grau. A gente vai valorizar mais quando a história é positiva para estes familiares de primeiro grau. E o que significa prematura? No caso masculino, com 55 anos ou menos, e no caso feminino, 65 anos ou menos. Isso pensando para a doença coronariana. A gente vai buscar ativamente os medicamentos que a gente sabe que causam dislipidemia ou as condições médicas que causam dislipidemia secundária. E do ponto de vista de exame físico, infelizmente, o exame físico é muito pobre. Ele dificilmente nos ajuda, mas, apesar de incomuns os achados ao exame físico, quando presentes, eles
apontam para determinadas situações, são úteis. Então, quais são essas alterações de exame físico? A gente tem nessa tabela, à esquerda de vocês, a alteração no exame físico e à direita o cenário no qual ela está presente. Então, para formas muito graves de hipertria, de hipertrigliceridemia, ou seja, para níveis de triglicerídeo acima de 2.000, é só acima de 2.000 que a gente espera encontrar no exame físico um desses dois achados, o xantoma eruptivo ou a lipemia retinalis. Eu vou mostrar o que é já para vocês, só passando aqui um macete para guardar por que o xantoma eruptivo, que é o da hipertria, eu guardei assim, ó, xantoma eruptrivo de triglicerídeo, ok? Na hipercolesterolemia, a gente pode ter o arco corneano e o xantelasma, que a gente vai ver já o que é. Na hipercolesterolemia familiar, na HF, a nossa queridinha, o xantoma tendinoso. Na HF ou na citoesterolemia, em especial na citoesterolemia, o xantoma intertriginoso. E na disbeta lipoproteinemia, o xantoma tuberoso, túbero eruptivo ou xantoma palmar. Em especial, o xantoma palmar, ele está associado à disbeta lipoproteinemia. Então, vamos olhar um pouquinho cada uma dessas lesões. Como é que é o xantoma eruptivo ou eruptrivo, para lembrar que é do triglicerídeo acima de 2.000? Vejam, são essas lesões que vocês estão vendo aqui nesse paciente, lesões de 2 a 5 milímetros, lesões pequenas, nas superfícies extensoras, aqui no caso dos braços, e é muito comum também na região de nádega. Vejam esse caso, um homem de 38 anos, com história familiar de acidente vascular cerebral prematuro. Então, lembra, como eu falei, história familiar prematura, de DAC ou de AVE prematuro. O indivíduo se apresenta cedo para você, com trigliceridemia de 8.869. Então, acima de 2.000, você já pode ter achados físicos. Glicada de 13,4. O paciente foi iniciado com gemfibrozila e insulinoterapia, e 24 horas depois do início da terapia, de 8.000 caiu para 6.000, e 5 meses depois da terapia caiu para 300 de hipertria. E esses xantomas, essas alterações se resolveram por completo, sumiram por completo. Então, esse é um outro conceito. Os pacientes vão perguntar para você: isso sai, doutor? Isso melhora, quase sempre melhora, e em alguns casos some por completo. Então, vejam aqui que nesse caso a gente estava diante de uma hipertria somente secundária, decorrente de hiperglicemia. A gente vai ver que a hiperglicemia aumenta a trigliceridemia. Então, é um caso só de secundária. E a lipemia retinalis, também presente na hipertria maior que 2.000, que é um achado de fundo de olho. Vejam aqui embaixo o fundo de olho do paciente após o tratamento, já com um aspecto melhor. O normal, o esperado, é que a gente veja essas arcadas vasculares na retina do paciente com um aspecto vermelho. Na lipemia retinalis, esses vasos da retina, eles assumem um aspecto, uma aparência cremosa, leitosa, esbranquiçada, como vocês estão vendo aqui na figura de cima, antes do tratamento, um olho e o outro, e aqui embaixo, depois do tratamento. Então, a mesma coisa, a lipemia retinalis melhora com o tratamento. Nessa fase aqui, sem tratamento, ela pode determinar diminuição de acuidade visual. Esse caso aqui era um paciente de 26 anos com diabetes tipo 1 e mau controle glicêmico. Chegou no serviço de emergência com 11.000 de triglicerídeo e tinha um diagnóstico, foi feito um diagnóstico de cetoacidose diabética. E vejam que depois do tratamento da cetoacidose diabética, uma semana só depois do tratamento, caiu de 11.000 para 114. O que é o arco corneano, né? O arco corneano a gente vai observar na córnea, que é a região colorida do olho, né? Essa região aqui. E a gente vai ver, principalmente no limbo, na divisória aqui entre a parte branca do olho e a parte colorida, a parte colorida do olho, que é a íris, a gente vai ver esse arco esbranquiçado, e a gente vai valorizar esse arco quando ele for prematuro, quando ele estiver presente antes dos 35 anos de idade. Xantelasma. Xantelasma é uma alteração que provavelmente todos já viram. A gente às vezes vai no supermercado, né, e encontra lá uma moça com isso, ou tem uma tia sua numa festa de aniversário, a gente fica com uma vontade danada de falar: olha, a senhora deveria fazer um exame de sangue para ver se seu colesterol está elevado.
Então, exatamente isso aqui. Essas duas alterações, o xantelasma e o arco corneano, são associados a hipercolesterolemia, colesterol alto, tá? E às vezes precisa até de cirurgia, como em casos que compromete a função visual. Lembrar também, pessoal, que o idoso saudável, o idoso sem dislipidemia, ele pode ter esse arco corneano, só que nesse caso não vai ser prematuro, vai estar presente com o envelhecimento. Xantoma tendinoso, que é muito comum na HF, né? É o achado principal da HF, isso costuma cair em prova de título, naquela parte dos casos clínicos. Então, o mais comum é você encontrar esse xantoma tendinoso acometendo o tendão de Aquiles. Como vocês estão vendo aqui nessa figura, você vai perceber como um espessamento, uma assimetria na topografia do tendão de Aquiles. Então você tem que pedir para o paciente tirar o sapato, tirar a meia e examinar ele de costas, de lado, comparando um lado com o outro e perguntando para ele se mudou em relação ao habitual dele. Isso pode eventualmente produzir sintomas álgicos, mas não é muito comum. E melhora também com o tratamento, mas pode estar presente também em outros tendões. Então, nos tendões aqui, extensores da mão, como vocês estão vendo aqui, ó, e aqui, ok? Xantoma palmar, que a gente viu que pode estar presente na citoesterolemia e na disbeta-lipoproteinemia. São xantomas que vão estar presentes nas linhas da nossa mão. Fica com aspecto alaranjado, não está dando para ver muito bem nessa figura, mas as linhas da mão desse paciente estão alaranjadas. Isso é o xantoma palmar. Isso é quase que patognomônico para disbeta-lipoproteinemia. Se for uma prova de título, isso quase sempre vai significar que o paciente tem disbeta. Mas a gente sabe que em doenças colestáticas mais exuberantes, mais graves, o paciente pode ter também esse achado. E o xantoma tuberoso, que vai estar também presente, uma lesão maior, uma lesão mais tuberosa, né? Uma lesão que parece, às vezes, uma árvorezinha, enfim, com esse aspecto aí. Ok? Então esses são os achados no exame físico. Então a gente mencionou que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pega um paciente com hipertri grave, com LDL muito alto e que a gente está imaginando que aquela doença possa ser uma dislipidemia primária, a primeira coisa é checar a lista de medicamentos que o paciente usa e verificar se há algum medicamento que está associado à dislipidemia secundária. Aqui eu trouxe uma lista dos medicamentos que podem estar associados a algum tipo de dislipidemia. A lista é muito maior do que essa. Eu vou marcar aqui algumas questões, alguns pontos que eu acho que são mais importantes para o nosso dia a dia, que são medicamentos mais usados. Então, tiazídicos, em especial os tiazídicos quando estão superdosados, beta-bloqueadores, estrogênio oral, isso aqui é muito importante, a gente esquece de checar se a pessoa usa pílula, contraceptivo oral, se ela está em THM oral, terapia hormonal da menopausa por via oral, esteroides anabolizantes, isso é muito importante, principalmente porque os pacientes omitem isso da gente, ficam com vergonha de falar. Aqui no caso, os anabolizantes orais, tá? Em especial aqui eu citaria a oxandrolona. A gente tem que lembrar que o macete é que o anabolizante oral ele gera HDL muito baixo. É a pista para o diagnóstico. Então, eu tenho um caso clássico, eu sempre conto isso. Uma amiga minha que malhava comigo na academia me perguntou: poxa, eu estou com HDL muito baixo, eu queria marcar consulta contigo, tal, não sei o que lá. E ela era muito forte e era isso. Ela tinha um HDL de 3, pessoal. Não lembro se era 3 ou 2, era muito baixo mesmo, e era por uso de oxandrolona, e ela interrompeu e a coisa melhorou. Glicocorticoide também, classicamente associado. Ácido retinóico, né, para acne, a gente vê muito paciente usando Roacutan. Então, acho que esses são os principais. E do ponto de vista de doenças que causam, per se, dislipidemias secundárias, a gente também tem uma lista enorme, mas eu vou aqui apontar as principais, no meu entendimento, para o dia a dia do endocrinologista, quais sejam obesidade, diabetes tipo 1 ou tipo 2 descompensado, como a gente viu em uma dessas vinhetas, em um desses pacientes, alcoolismo, que vai dar um HDL tipicamente aumentado, junto com hipertri, paciente urêmico, paciente com insuficiência renal crônica agudizada, ou com insuficiência renal um
pouco mais grave, e os pacientes com lipodistrofia. Todas essas associadas à hipertri. Então, muito importante lembrar do paciente que tem uma dislipidemia muito grave e não tem um IMC muito alto, botar ele, tirar a roupa dele e analisar ele do ponto de vista fenotípico, para ver se ele tem um fenótipo de lipodistrofia. Ou seja, se ele tem, por exemplo, um acúmulo exclusivo na região abdominal, as pernas quase sem acúmulo lipídico, glúteo também e braços também. E existem condições que estão associadas mais à hipercolesterolemia. Os principais eu marquei aqui para vocês: o hipotireoidismo. A gente tem que lembrar que o receptor de LDL, que é um receptor de membrana posicionado especificamente na superfície do hepatócito, é o receptor que vai ser responsável pelo catabolismo da partícula de LDL. Vamos imaginar que essa bolinha aqui é o LDL e esse U é o receptor de LDL. Quando o LDL se liga no seu receptor, isso vai ser internalizado para dentro do hepatócito e o LDL vai ser destruído e depois o receptor de LDL volta para a superfície para continuar trabalhando. No hipotireoidismo, em função do hipometabolismo que se institui quando o TSH é muito elevado, essa função do receptor se dá de forma mais lenta. Enquanto que no hipertireoidismo se dá de forma mais rápida. Então, o hipotireoidismo vai permitir as partículas de LDL circularem por mais tempo. Colestase, síndrome nefrótica e etc. Vamos olhar esse caso clínico aqui comigo, pessoal. Vocês vão ter uma aula específica sobre isso, mas eu queria apontar para essa questão. Imaginem aqui um paciente de 58 anos, sexo masculino, hipertenso, em uso de enalapril, 10 mg uma vez ao dia. Vejam aqui o IMC desse paciente, 29,1, circunferência abdominal de 98, ou seja, sobrepeso limítrofe para obesidade grau 1, com um padrão centrípeto de distribuição da adiposidade corporal, LDL 97, um LDL inocente a princípio, numa primeira vista, HDL de 32, HDL baixo, hipertri leve, uma hipertrigliceridemia de 170, ácido úrico de 6,5, um pouquinho aumentado, normal até 6, glicada na faixa de pré-diabetes e glicemia de jejum idem. TGP de 37, tocada, sugerindo esteatohepatite não alcoólica. O que esse paciente tem? Em uma só palavra, ele tem síndrome metabólica. E por que eu trouxe aqui para vocês? Porque a síndrome metabólica gera uma dislipidemia toda particular. E é por isso que vocês vão ter uma aula só sobre isso com o Dr. Ricardo. Então, por que eu trouxe? Porque classicamente ela se apresenta dessa forma: HDL baixo, triglicerídeo alto e o LDL não muito elevado ou não elevado. Um LDL que você deixa passar no seu consultório sem medicar esse paciente. Porém, pessoal, esse LDL é um LDL que tem uma característica especial que a gente diz assim: ele é pequeno e denso, é um LDL altamente aterogênico. Então, com esse nível de LDL, esse paciente, por ter síndrome metabólica, por viver num ambiente de resistência à insulina, num ambiente protrombótico, inflamatório de baixo grau, ele vai ser vitimado por doença aterosclerótica, mesmo com LDL na faixa, entre aspas, de normalidade, porque trata-se de um LDL pequeno e denso, altamente oxidável, altamente aterogênico. Como é que eu descubro isso? Como é que eu checo isso? A gente vai fazer o cálculo do colesterol não HDL. A gente pega o colesterol total e desconta, tira o HDL. Por isso que o nome é não HDL. Então, nesse paciente, 169 de colesterol total menos 32 de HDL. Olha só o colesterol não HDL, 148. Quando a gente olha só para o LDL, a gente não se assusta. Mas quando a gente enxerga além do LDL, entendendo que se trata de uma pessoa com síndrome metabólica, e vê o não HDL, a gente percebe de forma mais clara o burden, o impacto desse ambiente heterogêneo, através do não HDL. Por quê? Porque cada partículazinha de LDL tem uma ApoB na sua superfície, e a ApoB é a grande partícula heterogênica. Então, o indivíduo que tem síndrome metabólica, ele tem, em vez de ter um LDL grandão, ele tem vários LDLs pequenininhos.
ou seja, várias ApoB. A ApoB é dosável também, a gente não faz isso de rotina, mas a gente pode dosar a ApoB e hoje a gente pode também dosar o tamanho da partícula de LDL, caso a gente queira, mas não é utilizado ainda muito no dia a dia. Vamos então falar das dislipidemias primárias, finalmente chegamos lá. Eu queria mostrar para vocês essa classificação clássica, chamada classificação de Fredrickson, que é uma classificação fenotípica, é uma classificação que auxilia no raciocínio, no diagnóstico diferencial, é uma classificação que eventualmente cai em prova de título. Eu sinto uma tendência disso não ser mais cobrado na prova de título, porque é uma decoreba, né? Isso é uma coisa que eu acho que perdeu o sentido, e é uma coisa que também vem caindo em desuso, porque hoje em dia a gente pode fazer a eletroforese direta das lipoproteínas e a gente pode fazer diretamente o diagnóstico genético. A gente pode avaliar o gene que a gente está imaginando que está mutado e fazer um diagnóstico etiológico e não um diagnóstico só fenotípico, como é o caso aqui. Mas ajuda, tá? E isso é clássico, a gente tem que saber que existe. Então, olha só. À esquerda de vocês tem a classificação, então a gente pode ter Fredrickson Fredrickson tipo 1, tipo 2A, 2B, 3, 4 e 5. Os tipos 1 e 5, vejam, são os tipos que têm trigliceridemia mais alta. Então, trigliceridemia de 1.500 a 5.000, tanto no tipo 1 quanto no tipo 5. Ok? A diferença qual é? O tipo 1, o envolvimento é da via endógena, da via exógena. Há um aumento de quilomicrons, preferencialmente, sem aumento de VLDL, sem envolvimento da via endógena. Por outro lado, o tipo 5, a gente tem envolvimento da via endógena também. Via exógena, mas menor. Vejam que o envolvimento, o aumento não é tão exuberante. E o envolvimento da via endógena. Okay? Então, esse cara aqui responde melhor à dieta. Porque se você fizer dieta, você está atacando a via exógena. Você está diminuindo a formação de quilomicro. Esse camarada aqui, ele responde pior à dieta. Há uma certa resposta, mas não exuberante. Por quê? Porque há defeito também na via endógena que você não consegue acessar com dieta. Tipo 2A, é um indivíduo que tem só o LDL aumentado, vejam aqui, e aí ele vai ter um colesterol total acima de 240. 2B é um subtipo também muito importante, porque é um doente que tem uma certa gravidade, vejam, porque ele tem VLDL aumentado e tem LDL aumentado. Ele tem as duas coisas, né? A antiga dislipidemia mista, né? Como a gente falava. Mas vejam que o nível de triglicerídeo não é tão alto. Tipo 3 é importante do ponto de vista de prova de título, que a gente vai ver que é a disbeta-lipoproteinemia, que é uma doença por acúmulo de IDL eminentemente. E vejam que tem essa assinatura. O nível de colesterol total é muito parecido, ele casa, ele bate com o nível de triglicerídeo. Então, essa é uma pista para o diagnóstico. E o tipo 4 a gente está vendo aqui, que é basicamente aumento de VLDL, mas com cifras de trigliceridemia mais baixas. Ok, então vamos dividir na nossa cabeça as dislipidemias primárias em dislipidemias primárias que acometem eminentemente triglicerídeo, outras que acometem eminentemente LDL e outras que acometem eminentemente HDL. Vamos começar por aqui. Vamos começar pelas dislipidemias primárias, que vão envolver basicamente os triglicérides. Nos livros textos clássicos, a gente tem referência para 5, cada vez se descobrem mais condições, mas grosseiramente falando são 5 condições principais. Eu vou trazer aqui para vocês somente 3, para a gente não falar demais, que são a hiperquilomicronemia familiar, a hipertria familiar e a disbeta-lipoproteinemia. Por que eu escolhi essas 3? Porque são as mais fáceis da gente gravar. Então, hiperquilomicronemia familiar, quilomicron aumentado, problema na via exógena, o paciente vai responder bem à dieta. Hipertria familiar, problema na via endógena, VLDL eminentemente aumentado, a resposta à dieta não vai ser tão exuberante.
e a disbeta-lipoproteinemia, que é a doença da prova de título, vamos brincar dessa forma, que é aquela que dá o padrão 3 de Frederickson, que é aquela que dá o xantoma palmar. Bateu o olho desses dois pontos, padrão tipo 3 de Frederickson, xantoma palmar, pode marcar na questão de disbeta-lipo. Então vamos começar aqui pela hiperquilomicronemia familiar, ou síndrome de quilomicronemia familiar, ou quilomicronemia familial, ou hiperlipoproteinemia tipo 1. São vários sinônimos, são várias formas de se fazer referência a essa mesma condição, que é uma condição rara, a gente tem que ter em mente isso, mas, apesar de rara, uma prevalência, vejam, estimada de 1 para 100 mil ou até 1 para 1 milhão, apesar desse nível de raridade, a gente tem que ser capaz de identificar esses pacientes, porque se nós, especialistas, não tivermos olhos de ver essa condição, esses pacientes vão passar anos sem diagnóstico. É uma condição autossômica recessiva, então aquele heredograma com aquele padrão de herança autossômica dominante a gente não vai ver. E o que está acontecendo na maior parte dos pacientes, né? Não em todos, mas na maior parte dos pacientes, a gente tem uma mutação com perda de função, uma loss of function mutation, no gene que codifica a LPL, a lipoproteína lipase, e essa lipoproteína lipase, diante dessa mutação com perda de função, vai se tornar menos eficiente. Com isso, ela não consegue extrair o triglicerídeo da partícula de quilomicron, e o quilomicron se acumula, e esse acúmulo vai gerar crises recorrentes de dor abdominal, presentes desde a infância, já que a gente está falando de uma doença genética, presente desde o nascimento, crises recorrentes de dor abdominal, crises recorrentes de pancreatite aguda, hepatosplenomegalia, tudo isso em função do acúmulo de quilomicron, já que a LPL não funciona direito. Existem também formas de quilomicronemia familiar que são fruto de mutações com perda de função, também LOF, no gene da ApoC2, né? Porque a ApoC2 é quem ativa a LPL. Então, se a ApoC2 não funciona, você tem a função da LPL teoricamente preservada, mas ela não está sendo ligada. E você pode ter também mutações com ganho de função na ApoC3, que é o cofator inibidor dessa via. Existem também outras mutações em genes GPI, HBP, vários outros genes que eu não vou tocar aqui no momento, mas só para vocês saberem que existem. Isso aqui a gente já falou. É importante lembrar que são indivíduos não obesos, indivíduos com IMC normal, ou às vezes até com baixo peso, porque tem dor abdominal recorrente, porque tem pancreatite recorrente, e apesar do baixo peso, com hipertri muito marcada, hipertri maior que 2000, com xantomas eruptivos, com lipemia retinalis. Às vezes o laboratório liga para você para dizer, olha, doutor, eu fui coletar o exame de sangue do seu paciente e o soro veio lipêmico, veio esbranquiçado, parecia leite. Ok. E aqui uma dica importante, aqui embaixo, vejam dica, a ApoB tem que estar baixa desses pacientes. A ApoB, se você tiver à disposição para dosar, ela vai estar menor que 75. Por que disso? Porque a gente não tem envolvimento da via endógena. A via endógena é a via da ApoB, é a via que tem ApoB alta. VLDL, IDL e LDL. A gente está aqui falando de uma doença que não pega nessas partículas que tem ApoB. Então, hipertri grave, com resposta boa à dieta, vou mostrar qual dieta, e com ApoB menor que 75, existe um aplicativo que se chama ApoB, que ajuda também a estimar a ApoB com base nas outras partículas que você dosou. E o padrão de Frederickson vai ser aquele padrão 1 que a gente viu, né? O padrão com aumento de quilomicron. Classicamente se fala nesse teste da geladeira que você faz o seguinte, você coleta o sangue do paciente, que é isso aí que vocês estão vendo, esse frasquinho na mão do examinador, e depois você coloca esse frasquinho na geladeira para descansar, para repousar durante 12, 18 horas, e o que você vai ver é que se forma uma única camada leitosa, lipêmica, esbranquiçada, acima nesse tubinho de ensaio. Nas outras dislipidemias que cursam com hipertria, mas que tem envolvimento também da via endógena, você vai reparar que são duas camadas diferentes esbranquiçadas, uma mais espessa, que é o quilomicron, e uma outra um pouco menos espessa.
Aqui você só tem quilomicro. Então, pistas para o diagnóstico, como a gente falou. Diante de uma dieta bem feita, esses pacientes vão ter uma redução exuberante da trigliceridemia e vão chegar a 600, 200 de triglicerídeo em questão de dias, 3, 5 dias de dieta. Só que tem que ser uma dieta com uma restrição importante na ingestão de gorduras. A gente aceita até 15 gramas por dia somente de gordura, ou seja, uma colher de sopa de azeite, você já chegou nisso daí. A resposta é muito ruim às medicações, porque as medicações eminentemente atuam em VLDL, na síntese de VLDL, ou no catabolismo do VLDL, e VLDL não é o problema aqui o problema é via exógena, quilomicro. Então, fibrato, o paciente vai te falar, olha, eu já usei ciprofibrato, doutor Roberto, ômega 3, niacina, já usei tudo isso, nunca baixou meu triglicerídeo. Classicamente também, isso é mais histórico do que qualquer coisa, se fala em aferição da atividade lipolítica do plasma após injeção, após infusão de heparina venosa, nessa dose que vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque a heparina, ela descola a LPL, a lipoproteína lipase, da parede, da face interna do endotélio vascular. A LPL é uma enzima que ela fica ancorada através de uma outra proteína na parede do endotélio. Quando você faz heparina, você descola e isso vai circular. Então, transitoriamente, temporariamente, há um aumento na atividade lipolítica do plasma. E você pode medir isso, tá? Mas então, é transitório. Há uma queda nos níveis de triglicerídeo quando você faz heparina e depois até há um rebote com um aumento subsequente. Então, isso não é considerado um tratamento, mas às vezes você está no CTI com um paciente com pancreatite, você vai ter que heparinizar ele por alguma razão, é uma pista interessante para o diagnóstico. Você observar, vai começar a heparina? Peraí, deixa eu colher um perfil lipídico antes e depois a gente vê como fica. O diagnóstico vai vir através da eletroforese de lipoproteínas, que é o exame padrão ouro. E você pode fazer também, deve fazer também a pesquisa genética para mutação nesses genes aqui, que são aqueles genes que eu não tinha mencionado inicialmente. LPL, ApoC2, que eu citei, GPI-HBP1, que é essa proteína aqui, que ancora a LPL na parede vascular. Ela pode estar mutada também. LMF1, que é um fator de transcrição envolvido na maturação da LPL, da lipoproteína lipase. Então, esse fator mutado, a LPL não se matura adequadamente, e ApoA5. E aí, nesse caso, pode haver homozigose, ou lembra que eu falei? Heterozigose composta. Por exemplo, o cara tem uma mutação do tipo A no gene da LPL e do tipo B do outro tipo. Lembrando que, estando normais essas pesquisas, essas mutações não estando presentes, isso não afasta o diagnóstico. Por quê? Porque existem muitos outros genes que nós ainda não conhecemos e que podem sim determinar esse mesmo fenótipo. Tratamento, a gente viu, é com uma dieta com restrição importante de lípides. Existem novas drogas que estão sendo testadas, uma delas provavelmente vai chegar no nosso país no ano que vem. São drogas que atuam, por exemplo, inibindo a ApoC3, que é o cofator inibidor, né? Você inibe a inibição da via, ou seja, você libera a via. Ou inibidoras da AngioPLT3, angioproteína-like, tipo 3. Sim, existe também no caso da deficiência de LPL essa possibilidade de você fazer uma transfusão de plasma, um plasma rico em LPL. Obviamente que isso é uma medida fugaz, que vai resolver o problema por alguns dias, mas às vezes é o que você pode fazer, é o que você dispõe, então faça. Aqui a dieta, como a gente mencionou, né, 10 a 15% somente do VET em termos de lípides, são 20 a 30, eu tinha posto ali 10 a 15 gramas de gordura, isso varia de acordo com a referência. Como eu falei, uma colherzinha de sopa de azeite já vai fornecer aí 12 gramas de gordura. É gordura boa? É gordura boa, mas mesmo assim o paciente tem que restringir.
Ok, vamos para a segunda das doenças, das 3 doenças que envolvem os triglicérides. A gente viu aí a hiperquilomicronemia familiar, vamos ver agora a hipertria familiar, que é uma doença da via endógena. Vejam aqui, há uma produção exagerada de VLDL pelo fígado. Então, a resposta à dieta vai ser mais pobre, não vai ser tão exuberante. Essa é uma doença muito mais frequente em relação à hiperquilomicronemia familiar, até porque trata-se de uma doença também autossômica dominante. Então, o heredograma vai te dar aquela pista, você vai ver aquele padrão de herança autossômica dominante. E como eu falei, né, às vezes as dislipidemias primárias elas só são percebidas quando se sobrepõe a elas uma dislipidemia secundária. Então, nesse caso, é um exemplo típico disso. O diagnóstico ele se dá quase que sempre quando o indivíduo desenvolve, em cima desse perfil genético, excesso de peso, ou diabetes compensado, ou depois de uma ingestão alcoólica, de uma libação alcoólica, e aí nessas situações aí sim o triglicerídeo acaba atingindo cifras maiores que 1.000, maiores que 2.000, e aí sim o paciente procura o endocrinologista ou o lipidólogo. É uma doença que não tem aquela clínica exuberante como a hiperquilomicronemia familiar, isso então é muito ruim, é bom e ruim, né? É bom porque o paciente não tem sintomas, mas é ruim porque ele passa anos sem diagnóstico. Existe aqui um debate se haveria ou não na hipertria aumento do risco para a doença cardiovascular, mas apesar de controvérsia, a resposta é que provavelmente sim. Por quê? Porque a gente está falando de aumento de VLDL, que é uma partícula que tem ApoB, então provavelmente sim, mas quem defende que não é porque o colesterol total ele é normal em geral nesses pacientes, ou quando alterado, pouco alterado. E é importante você checar se tem história familiar, né? A gente está falando de uma doença familiar. Então, mesmo que não haja um heredograma perfeito de livro, com aquele padrão de herança autossômica dominante, tem que ter história familiar. E como eu falei, às vezes o paciente não sabe informar, ou nenhum dos seus familiares, por serem muito jovens, nunca fizeram um perfil lipídico, então você vai dar um pedido para eles para caracterizar isso. Por quê? É importante essa presença de pelo menos um familiar, porque isso diferencia da chamada hipertrigliceridemia esporádica, que a gente não vai falar aqui, que é uma condição que faz diagnóstico diferencial. O padrão aqui, a gente viu, é padrão 4 ou padrão 5, que são os dois padrões que têm hipertria, mas por envolvimento da via endógena. Ok, vamos dar uma olhada aqui de uma outra forma, a hipertrigliceridemia familiar, como eu falei. Vejam que o que acontece? É interessante isso. O fígado ele produz uma partícula grande de VLDL, uma partícula enorme de VLDL, e por isso o triglicerídeo está aumentado. É uma partícula muito enriquecida por triglicerídeo. Diferente do que acontece na dislipidemia familiar combinada, que você tem aumento de VLDL por aumento do número de partículas de VLDL. Tá? A gente vai ver isso mais à frente um pouquinho. E a disbeta-lipoproteinemia, que como eu falei, como eu brinquei, é a doença da prova de título. A gente pode se referir a ela também como hiperlipo tipo 3, por conta daquele padrão tipo 3 de Frederickson. É uma doença que tem algumas pistas sutis, nem sempre estão presentes, mas algumas pistas podem te ajudar no diagnóstico. É uma condição que tem predileção por homens maiores que mulheres. Na mulher, quase sempre a manifestação clínica vai ser decorrente da entrada na menopausa ou quando a mulher tem alguma outra causa subjacente. O defeito fisiopatológico é uma mutação no gene que codifica a ApoE, que é aquela apolipoproteína responsável por comunicar, lembra, a via exógena com a via endógena e por redirecionar as partículas para o hepatócito, por isso ApoE, né, a nossa brincadeirinha para gravar. Importante também, uma característica, essa condição gera, isso não se sabe exatamente porquê, uma predileção do ponto de vista de aterosclerose para membros inferiores. Então é comum haver uma desproporção do envolvimento vascular periférico, arterial, versus o envolvimento em território coronariano e cérebro vascular. Como há hipertria,
pode haver pancreatite, mas não é o selo, não diria que é o selo clínico da doença, diferente da quilomicronemia, que é o selo. Aqui, pancreatite ocasionalmente. O padrão na eletroforese de lipoproteínas é um padrão que a gente chama assim, padrão banda beta larga, ok? Então, padrão 3 de Frederickson. Lembrar que esses pacientes têm um HDL normal, LDL também normal, não é o ponto aqui, e tem aquela característica que a gente viu lá no padrão 3 de Frederickson, que é um nível de trigliceridemia tão alto quanto o nível de LDL. Desculpe, de colesterol. Ok, vamos agora ver as dislipidemias que acometem LDL. São 7. A gente vai tratar de 4. Obviamente que não dá para falar de tudo. Na verdade, desculpa, a gente não vai falar de citoesterolemia, não. A gente vai falar eminentemente de hipercolesterolemia familiar, HF. Então, como eu falei, HF é a condição mais importante. É a condição que vocês precisam decorar se vocês forem guardar uma única coisa aqui de tudo isso. Então, vejam, HF é uma doença monogênica, ou seja, o fenótipo de HF ele é determinado por uma mutação em um único gene. É uma doença que não é poligênica. É uma doença que ocorre por uma mutação em um único gene. Essa mutação ela tem um padrão autossômico dominante, então a gente vai ter quase sempre aquele heredograma clássico, tradicional, que eu mostrei no início da apresentação. A mutação aqui envolve quase sempre o gene que codifica o receptor de LDL, é uma mutação com perda de função, uma loss of function mutation, mas pode ser também uma mutação no gene que codifica a ApoB100 e no gene que codifica o PCSK9, ok? A gente vai ver isso mais para frente. Vamos gravar primeiro a mutação mais tradicional, que é a mutação do gene do receptor de LDL, que é o receptor, como eu falei, que vai fazer o catabolismo das partículas de LDL. É o receptor que vai extrair o LDL da circulação sistêmica para o seu catabolismo, para a sua degradação hepática. Então, quando esse receptor não funciona, você tem uma diminuição do catabolismo de LDL e, com isso, um aumento dos níveis séricos de LDL. Na nossa cabeça, o ideal é que a gente separe a HF como se fossem duas doenças em uma só. Existe a HF homozigótica e existe a HF heterozigótica. Vocês vão perceber que são condições que se comportam de formas muito diferentes. A forma homozigótica se comporta de uma forma extremamente agressiva. E a forma heterozigótica, também agressiva, porém com uma agressividade muito menor. Então, vamos pensar então que o homozigoto é um indivíduo que tem uma ausência quase que completa na função do receptor de LDL. A gente está falando aí de 0,3%, 1% de função do gene. Então, com isso, ele vai ter níveis de LDL, olha só, de 550 para cima. LDL, não estamos falando do nível de colesterol total. E por conta disso, por conta de um nível muito alto de LDL e presente desde o nascimento, a gente vai ter, infelizmente, doença arterial coronariana grave, difusa e presente de forma muito prematura, muito cedo na vida. A gente vai ver um exemplo aqui já já. Existem relatos, por exemplo, de crianças com 18 meses de vida com infarto agudo do miocárdio. A gente coloca que a doença coronariana ela acomete o indivíduo ainda na primeira década de vida e o óbito, por vezes, na segunda década de vida. Então, até os 10 anos de idade, essa pessoa já vai ter doença coronariana, olha só. Por outro lado, os heterozigotos, eles guardam algum grau de função do receptor de LDL, e então a gente coloca aí que a diminuição média de função é em torno de 50%, então sobra 50% de função, e com isso o nível de LDL é alto, sim, mas não tão alto. A gente está falando de um LDL acima de 250, metade, né? E, muito importante, o tratamento dos pacientes com a forma heterozigótica, ele normaliza a mortalidade. Ele é capaz, se você for agressivo o tanto quanto é necessário que você seja, a gente vai equalizar a mortalidade desses pacientes e igualar com a população não HF.
e é uma doença que passa muitas das vezes desapercebida. Você deixa esse paciente passar, não corre atrás do diagnóstico, ou faz uma estatina em dose baixa somente, o tratamento está subótimo. DAC, doença coronariana, na terceira, quarta década de vida. Estamos falando aqui do padrão 2A de Frederickson, aumento somente de colesterol total. Lembrando que o padrão 2B aumenta triglicerídeo e colesterol total. Os pacientes com a forma homozigótica, eles vão tender a ter os achados de exame físico. Xantoma tendinoso, lembra aquele clássico no tendão de Aquiles, presente antes dos 10 anos nesses pacientes homozigóticos. E eventualmente, como a gente falou, eles podem dar sintomas, tendinite, o chantelasma e o arco corneano prematuro, desde a terceira década de vida. Xantomas tuberosos podem estar presentes também nos homozigóticos, e a maior parte dos heterozigotos não tem achados físicos nenhum, então a gente tem que pensar no diagnóstico, buscar o diagnóstico. Existe um aplicativo que eu recomendo que vocês baixem, assim como aquele aplicativo da ApoB, que é um aplicativo que é uma calculadora de HF, que te ajuda a entender se aquele paciente preenche ou não critérios de diagnóstico para HF. Vou mostrar já já. Olha esse caso, é um exemplo de como é dramática a forma homozigótica. É um menino de 5 anos de idade que foi encaminhado depois de ter tido já um infarto agudo do miocárdio, com um LDL de 26 milimol por litro, pessoal. Isso aqui significa 1.005 de LDL. Ele tinha também xantomas tendinosos, como vocês estão vendo aqui na figura C, clássico xantoma do tendão de Aquiles. Tinha também outros xantomas em outros tendões ao longo do corpo, aqui também dá para ver no dedinho da mão. Ele fez uma angiografia coronariana que mostrou uma obstrução completa da coronária direita e uma obstrução parcial da completa da coronária esquerda e parcial da coronária direita, e foi necessário colocar um stent. Vejam aqui o tronco das coronárias, a coronária direita aqui, esquerda totalmente obstruída, e a direita você ainda vê alguma perfusão. Depois do procedimento, ele, além disso, além dos stents, precisou fazer LDL aférese a cada 7 dias, e apesar disso, esse menino faleceu depois de 3 meses de tentativa de terapia, enquanto aguardava um transplante combinado de fígado e coração. Então, vejam, esse aqui é o exemplo clássico da HF homozigótica. Tá? Isso é diferente da forma heterozigótica. Existe uma diretriz brasileira de HF, que é essa que vocês estão vendo aí, que foi publicada em 2012 no Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Essa diretriz propõe que a gente utilize no nosso país os mesmos critérios usados por essa clínica, que se chama Dutch Lipid Clinic, publicado aqui nessa referência 35. Vejam que é um hall de critérios diagnósticos clássicos que atribui pontos para determinados achados de história, exame físico e laboratório, e você vai fechar o diagnóstico de certeza para HF quando o paciente faz mais de 8 pontos, diagnóstico de probabilidade de 6 a 8 pontos, possibilidade de 3 a 5 pontos. O que entra aqui nesses critérios? História familiar, ou de DAC prematura, ou de dislipidemia. Vejam aqui um exemplo. Se o paciente tem um parente de primeiro grau com um xantoma tendinoso, só isso já vale 2 pontos. Ou um parente de primeiro grau com menos de 16 anos e com colesterol total maior que 260, já vale 2 pontos. Aqui a importância, um exemplo claro da importância de você dar um pedido de perfil lipídico para os familiares. Entra aqui esses achados físicos no próprio paciente, história no próprio paciente de doença coronariana prévia, o nível de LDL pontua, quanto maior o nível de LDL, maior a pontuação. Veja, acima de 330 de LDL já vale 8 pontos, e acima de 190, que é um ponto que a gente vê nas diretrizes de dislipidemia, não diretrizes de HF, vale 3 pontos. A presença de uma mutação em um dos genes alvo comprovada já vale 8 pontos, obviamente, né? Então, como a gente viu aí, a gente vai testar o LDLR, o ApoB100 e o PCSK9. Então, o que a gente vai fazer com esses pacientes, né, pessoal? A gente tem que lembrar, principalmente nos heterozigotos, que a gente pode normalizar a mortalidade cardiovascular deles. Como?
iniciando estatina, caso não haja nenhuma contraindicação, obviamente, titulando a estatina para a dose máxima que aquele paciente vai tolerar, isso é super importante. Uma coisa é você começar 10 mg de Sinva e deixar lá. Outra coisa é você começar 20 de Rosuva e o paciente tolerando você passar para 40 de Rosuva. A gente busca aí uma redução de 50% no nível de LDL baseline. Então, se o paciente chegou à dose máxima tolerada de estatina e não obteve uma redução interessante, importante de LDL, você vai adicionar a ezetimiba. É importante que você adicione a ezetimiba nesses pacientes, faça o chamado duplo bloqueio ou dupla inibição. E depois, caso seja necessário, você vai adicionar um inibidor de PCSK9. Essas drogas estão muito bem indicadas nesses pacientes. Existem estudos feitos exclusivamente com os pacientes de HF para essas drogas. Então, existem duas medicações, que são o alirocumab e o evolocumab, tanto faz qual que você vai utilizar, mas eu só queria lembrar que os inibidores de PCSK9, eles são adjuvantes à terapia com estatina, para qualquer cenário, tá? Seja para o paciente HF ou para o paciente que já teve um infarto e um AVE, um paciente de muito alto risco. Sempre você tem que primeiro titular a estatina para a dose máxima tolerada, depois adicionar a ezetimiba, para aí sim pensar no inibidor de PCSK9, lembrando que são drogas de alto custo, são drogas de uso por via subcutânea. Como é que elas funcionam, essas medicações? Isso é importante porque também cai em prova de título. Então vamos rever aqui, como eu falei, vamos imaginar que aqui é o plasma do indivíduo. Essa barreira que vocês estão vendo aqui é a membrana celular do hepatócito, e aqui dentro, à direita de vocês, é o meio intracelular do hepatócito. Essa bola amarelada que tem uma linha alaranjada na sua superfície é o LDL. E essa linha amarelada é justamente a ApoB, aquele constituinte estrutural de todas as partículas que são aterogênicas, inclusive o LDL. Essa cobrinha aqui, ancorada na membrana celular do hepatócito, é o LDLR, é o receptor de LDL. Então, o LDL se liga no receptor de LDL, como vocês estão vendo aqui, e esse complexo receptor LDL vai ser internalizado para dentro do hepatócito através dessas vesículas encapadas por essa proteína clatrina, que é uma proteína de direcionamento dentro da célula. Continuando aqui, depois que a gente tem a internalização e formação dessa vesícula encapada de clatrina, que vai ter dentro dela o LDL e o receptor de LDL, vai vir um lisossomo e vai se juntar com essa vesícula e vai formar um endossomo, E esse endossomo vai ser responsável por destruir a partícula de LDL. O amarelinho vai ser destruído e o receptor, olha aqui ele vai ser reciclado. O que significa isso? Ele vai voltar para a superfície do hepatócito para continuar trabalhando. Olha, ele vai pegar uma outra partícula de LDL e esse processo vai se repetir várias e várias vezes. Só que, como tudo na medicina, como todo sistema orgânico, há necessidade, é preciso que haja um sistema de controle. Esse processo de catabolismo do LDL ele não pode acontecer de forma descontrolada, desorganizada, porque o LDL, por outro lado, é importante para a síntese por exemplo, de hormônios que tem como base a molécula de colesterol, para a síntese da própria membrana celular, etc. Várias funções fisiológicas. Então, qual é o sistema de controle, de ajuste fino desse catabolismo do LDL? É o sistema PCSK9. A PCSK9, que é a proproteína convertase subtilisina quexina tipo 9, que é essa proteínazinha aqui que vocês estão vendo em azul e verde, pequenininha, ela é sintetizada pelo hepatócito e ela é secretada pelo hepatócito para ficar aqui rondando à espreita na superfície do hepatócito, pertinho aqui do receptor de LDL. O que ela vai fazer, essa PCSK9? Quando o LDL se ligar no seu receptor, a PCSK9 ela vai se enfiar aqui dentro. Ela vai entrar junto e vai estar presente nessa vesícula que se forma.
E isso funciona como uma sinalização, é uma molécula de sinalização. Isso aqui marca esse receptor de LDL para degradação. Além de destruir o LDL, quando você tem a PCSK9 aqui dentro, vai destruir também o receptor de LDL, vai impedir essa reciclagem do receptor de LDL, então o receptor não volta para a superfície e não vai continuar trabalhando. Tá? Então, quanto maior a atividade da PCSK9, menor a quantidade de receptores de LDL na superfície do hepatose e maior a quantidade de LDL. Você vai ter um menor clearance, um menor catabolismo de LDL. Tá? Então, daí é que se pensou em inibir a PCSK9. Você inibindo a PCSK9, você permite um maior número de receptores de LDL voltarem para a superfície e continuarem destruindo a LDL. Tá? O mnemônico aqui, a brincadeirinha que eu faço é a seguinte: o PCSK9 é o do mal, é aquele cara na escola que colava nas costas daquele menino que sofria bullying aquela plaquinha assim, ó, me chute. Quem é o menino? O menino é o receptor de LDL, é o LDL receptor. Então, o LDL receptor com o me chute nas costas ele vai ser destruído, ele vai se tomar chute na bunda. O inibidor de PCSK9 ele impede o bullying, ele impede o catabolismo do LDL, tira lá das costas do garotinho aquele me chute. A hipercolesterolemia poligênica, pessoal, por que é importante saber? Porque é uma forma muito mais comum de condição. É uma forma de hipercol, é uma forma de hipercolesterolemia, é uma forma de LDL aumentada, que é fruto de mutação em vários genes, é fruto de uma rede integrada, complexa de genes que interagem entre si, e não é uma doença monogênica como HF. Então, dos pacientes com fenótipo de Frederickson 2A, que é aquele que só tem colesterol total aumentado, 85% deles vão ter esse tipo de hipercolesterolemia aqui, poligênica. E o aumento de LDL aqui é por diminuição do catabolismo de LDL e aumento na produção. O problema não é só lá no receptor de LDL, há um problema também de aumento de produção. Então veja o nível de colesterol total de 300 a 350 com triglicerídeo normal, história familiar negativa ou pouco positiva. Nunca vai ser uma história familiar exuberante. Risco aumentado de DAC? Sim, porque a gente está falando de doença que tem LDL alto, ApoB alta. Não vai ter nenhum achado físico, xantoma tendinoso, e tem esse número aqui que não mais do que 10% dos parentes de primeiro grau podem ter dislipidemia. Mais que isso, já começa a pensar em outras doenças. E a hiperlipidemia familiar combinada, que eu citei lá atrás, é a dislipidemia primária mais prevalente de todas. Vejam aqui, ela acomete 5 a 7% da população. Ela tem uma herança autossômica dominante, a genética ainda não é muito bem esclarecida, e há então um defeito duplo, aumento da produção de VLDL pelo fígado e diminuição da remoção de lipoproteínas ricas em triglicerídeo, VLDL e quilomicron. Então o fígado, ele não só é diferente da hipertrigliceridemia familiar, que o fígado produz uma VLDL grandona, muito rica em triglicerídeo, mas que é uma só grandona, aqui o fígado produz várias VLDLs. Então, por isso, por ter várias, aumenta o triglicerídeo e aumenta também a aterogênese, porque cada VLDL tem uma ApoB. Risco de DAC aumentado, né? E pode dar, vejam, qualquer um desses três padrões aqui, 2A, 2B ou 4, ou seja, é uma coisa que prega peças. E além de poder dar esses três padrões, o próprio fenótipo ele pode mudar numa mesma pessoa ao longo do tempo, dependendo de fatores comportamentais e ambientais. Então, como eu falei aqui, na hiperlipidemia familiar combinada, o fígado está produzindo várias partículas de VLDL e não uma VLDL grande. E por isso aumenta o triglicerídeo, porque o VLDL é uma partícula rica em triglicerídeo, mas aumenta também a ApoB, porque cada VLDL tem uma ApoB e o fígado produz muita ApoB também. Beleza. Dislipidemias relacionadas ao HDL, reta final aí da aula. São 4. Todas as quatro são importantes por conta de prova de título, principalmente, são doenças raras. Então vamos passar rapidamente por elas. Vamos ver primeiro,
Eu não vou poder entrar aqui em toda a fisiologia do HDL em si, que é uma fisiologia super complexa, mas eu recomendo que vocês prestem atenção nisso na aula do Rodrigo, para vocês verem, porque cada doença dessas, vejam, deficiência de ApoA1 é uma doença que você não vai ter a ApoA1 presente, que é o constituinte estrutural principal, sem o qual você não consegue formar a HDL nascente, a pré-beta HDL. Então, é uma das doenças que a gente vai falar aqui, deficiência de ApoA1, você nem forma o HDL. Doença de Tangier, ou a forma heterozigótica da deficiência de ABCA1. O problema está nessa proteína, nessa enzima ABCA1, ATP Binding Cassette A1, que é a proteína que vai entregar o colesterol livre do macrófago, vai tirar o colesterol do macrófago e vai entregar para a pré-beta HDL para formar a alfa-HDL, a primeira partícula de HDL. Então, na doença de Tangier, você não consegue fazer o primeiro passo do chamado transporte reverso de colesterol, por problema aqui na ABCA1. Na deficiência de LCAT, a mutação é nessa enzima LCAT. Deficiência de CETP, a mutação é nessa enzima aqui. Então, saber mais ou menos essa fisiologia é importante, vocês vão ver na aula do Rodrigo. Eu vou passar aqui rapidinho essas doenças que são menos importantes. Deficiência de CETP, né? É uma doença rara, exceto em indivíduos de origem nipônica, de origem japonesa. Você tem um defeito na CETP, na enzima-chave do transporte reverso do colesterol, dessa função fisiológica, benéfica do HDL. Essa enzima ela regula os níveis plasmáticos de HDL e o tamanho da partícula de HDL. Então, é uma doença que, quando você não tem a função da CETP, você acumula HDL. Então, você tem HDL alto, maior que 100. Ou seja, é uma daquelas hiperlipoproteinemias que a gente quase não pensa. A gente nunca pensa que HDL alto pode ser uma doença, né? E curioso é que não se sabe se esse HDL alto, se ele é protetor ou não do ponto de vista de doença cardiovascular, porque é um HDL alto, mas que a gente não sabe se ele é funcionante, se é um HDL que desempenha o seu papel de transporte reverso adequadamente, como deveria. Doença de Tangier, como eu falei, uma mutação do gene da ABCA1, que é aquela enzima que vai entregar o colesterol para a partícula nascente de HDL, para formar a primeira partícula de HDL, a alfa-HDL, colesterol esse vindo do macrófago, da célula espumosa, lá na placa de ateroma. Então, nessa doença aqui, o contrário, você vai ter um HDL baixo. E aqui tem um selo clínico, isso é clássico, isso é interessante, é importante saber, que são as amígdalas alaranjadas, justamente por depósito de colesterol. Você não tem HDL para retirar o colesterol, que é uma substância amarelada, dos sítios onde ela pode se acumular, onde o colesterol pode se acumular, por exemplo, as amígdalas. Cursa também com opacidade da córnea, hepatosplenomegalia, que também por acúmulo de colesterol no fígado e no baço, pode dar neuropatia periférica, e aqui a gente sabe que dá sim doença coronariana prematura. Esse HDL baixo, ele além de baixo, ele não funciona bem, então dá doença coronariana precoce, e infelizmente não existe um tratamento específico. Olha aí, a figura clássica é essa daí. Às vezes parece somente uma amígdala aumentada, minha amígdala sempre foi assim, ou parece uma amígdala com pus, mas no fundo não é inflamatório, não dói isso aí, o paciente não tem febre, não tem dor. A hipoalfa-lipoproteinemia familiar, que é uma doença autossômica dominante, então mais uma vez vai ter um heredograma clássico, é uma doença relativamente comum, vejam, prevalência estimada de 1 para 400, e você tem então uma deficiência parcial de HDL, então você tem um HDL que é baixo, mas não é muito baixo, vejam, um HDL menor que 30 no homem e menor que 40 na mulher, uma alteração que com certeza a gente confunde aí só com isso é da síndrome metabólica, ou então isso é da falta de exercício, a gente deixa passar, ou isso é do tabaco, sei lá. E aqui tem risco de DAC prematura também, HDL está baixo, então aumenta o risco de DAC. Tem vários locos possíveis, né? O principal possível locus é o da ApoA1, o próprio gene da ApoA1. E a deficiência de LCAT, a outra enzima chave dessa fisiologia do HDL, né?
Aqui é uma condição mais rara, autossômica recessiva. Vai ter também opacidade córnea, anemia normocítica, insuficiência renal e DAC precoce. Então aqui a grande dica é a insuficiência renal com anemia. Tratamento dietético, restrição de gorduras e tratamento também das condições que sobrepõem-se à doença, por exemplo, insuficiência renal, você vai tentar o transplante renal para esses pacientes. Existe uma variante também, muito vista em prova de título, que é a doença do olho de peixe, que é uma mutação no gene da LCAT também, só que com um fenótipo muito menos grave, né? O nome é mais feio da doença, mas o fenótipo não é tão feio. Você vai ter aquelas opacidades de córnea, como há na deficiência de LCAT, vai ter o HDL baixo, como há na deficiência de LCAT, mas não tem anemia nem insuficiência renal. E a doença coronariana não é tão precoce, não é tão exuberante. Então, uma forma, lembra disso, que é um nome feio, mas é uma variante da LCAT de menor gravidade. Esse trabalho, que é de onde eu tirei aquela figura que tem a fisiologia do HDL, é muito legal, um trabalho bem... recomendo essa leitura, que é a abordagem ao paciente com HDL extremamente baixo. É um paper de ordem prática do JCM 2012. Primeiro, o que é HDL muito baixo? É um HDL menor que 20, vejam aqui. E aí aqui ele cita algumas questões relacionadas a dislipidemias secundárias, como a gente falou no início da aula, uso de anabolizantes orais. É importante lembrar que HDL baixo, menor que 20, pode ser artefatual por conta de alguma paraproteinemia, alguma desordem imunoproliferativa, como mieloma múltiplo, por exemplo. E aqui as doenças todas que a gente citou: deficiência de LCAT, a doença do olho de peixe, doença de Tangier, deficiência de APOA1 e a deficiência de ABCA1 heterozigótica. Ele mostra também nesse paper, vale a pena dar uma olhada, os diferentes padrões de eletroforese de lipoproteínas, né? Aqui a gente tem o padrão normal, à esquerda de vocês. A gente pede uma eletroforese de lipoproteínas, a gente vai ver esse padrão normal aqui. E aqui estão mapeadas as lipoproteínas, o que cada uma dessas é. E olha, deficiência de APOA1, lembra? Que é o básico para você conseguir formar um HDL, você precisa, é o arcabouço estrutural. Então, quando você não tem APOA1, você não forma nada de HDL. Então, fica branco aqui a eletroforese. Doença de Tangier, ó, o padrão que vai dar. E deficiência de LCAT vai dar esse padrão. Então, é fácil também você comparar esses padrões com a eletroforese do seu paciente, né? Você ter isso à mão para comparar. Não recomendo que ninguém decore esses padrões, que a gente vê tão pouco isso, mas lembrar que tem, olha, eu vou pedir uma eletroforese de lipoproteínas e vou olhar o padrão na eletroforese de HDL e comparar com aqueles padrões que a gente tem no artigo lá do JCM. Bom, pessoal, e olha aí, meu Instagram tá errado aí. Meu Instagram é Roberto Zaguri, eu já mudei. Espero ter ajudado vocês. Eu queria lembrar que os dois principais pontos dessa palestra são HF, a forma heterozigótica. A gente precisa saber identificar o paciente e lembrar de tratar agressivamente ele. E eu acho também muito importante ter uma noção de diagnóstico diferencial para hipertrigliceridemias graves, separar aquelas três formas: disbeta-lipoproteinemia, que é a doença da prova de título, hiperquilo, que é a doença da via exógena, e hipertri, que é a doença da via endógena. Lembrar da HF, lembrar também da hiperlipidemia familiar combinada, que aumenta a LDL, colesterol total e triglicerídeo. O fígado está botando muitas VLDLs na circulação. E lembrar das doenças de HDL, ok? Um abraço, espero ter ajudado vocês.